porque eu anunciei no começo que a gente estava fazendo filosofia no sentido central de questionar, de criticar, de debater, de levantar praticamente todas as questões que o pensamento puder chegar, inclusive muito acima dele, como se existe ou não Deus, de fato está demonstrado. Performaticamente está demonstrado que a gente faz filosofia e que não há nenhum patamar de reflexão a que nós nos subtraímos. E a prova dessa mesa de alta dimensão especulativa é prova disso. Todos receberam o plano da palestra que eu vou dar agora, mas antes eu decidi fazer um comentário geral sobre a palestra do professor Bona e no final sobre a palestra da professora Lívia. Não vou prejudicar o meu assunto, muito pelo contrário, eu quero integrá-lo aos dos professores que me precederam. Eu fico felicíssimo de ter dois ex-alunos debatendo, articulando, criticando. Fico muito feliz mesmo, dá uma satisfação profunda que eles têm também com professores de ver os seus alunos caminhando por força própria. Pelo menos, pelo visto, eu não os atrapalhei. E isso me deixa profundamente contente. Agradeço muito o empenho deles em preparar, em escrever, em preparar um data show com 93 slides. 53 slides. Passar um monte. Então, fico muito feliz. O que eu disse para o André Coelho hoje de manhã, eu queria repetir, especialmente o professor Bona. Eu penso 100% oposto, mas 100% oposto. Eu discordo eu acho que de alfa a ômega, assim, com tudo. Eu acho que não tem quase nada com que eu concorde. No entanto, o nosso diálogo amistoso, fraterno, acadêmico, pode ser, quem sabe, um exemplo do que falta à sociedade. A sociedade atual está se hostilizando, está se agredindo, está se polarizando radicalmente e realmente não quer mais escutar o outro, né? Falta alteridade, falta empatia, falta desejo intelectual de promover a dialética, a crítica. E isso não pode ser imputado ao autor que inspira esse congresso, que é Tomás de Aquino, Finis ou Platão. Porque esses grandes filósofos, incluindo Finis, claro, com Grano Salles, se dedicaram muito a tentar entender e a tentar criticar aqueles que eles discordavam. É verdade também que o Nietzsche dizia que todo filósofo cria um espantalho, cria uma caricatura de quem ele quer refutar. O Nietzsche não entendeu quase nada do platonismo, quase nada do cristianismo, né? Ele foi responsável por difamá-los apenas. Então, se você quer entender o platonismo ou o cristianismo, você não deve recorrer a Nietzsche. Mas se você quiser ter uma impressão, se você quiser ter uma sensação ou uma emoção de que refutou o platonismo ou o cristianismo, aí sim você pode ler o Nietzsche. Mas o Nietzsche, reconhecidamente, é muito mais, nesse sentido, um psicólogo, um retórico e um poeta que critica radicalmente a religião, a existência de Deus e as consequências da religião, do que propriamente um filósofo da religião. O Nietzsche negava a própria filosofia, né? E acho que a fala do professor Bona foi nietzschiana nesse aspecto e retórica em dois sentidos. A retórica antiga tinha 3 dimensões: o ethos, o pathos e o logos. E quero dizer que ela foi virtuosamente retórica na sua dimensão de ethos e de pathos, mas ela foi viciosamente retórica na sua dimensão de logos. Ela foi virtuosa porque ela foi apaixonada. Ela falou com o peito aberto, em primeira pessoa, tal como deve ser, uma fala sincera de um assunto existencialmente relevante. Seria muito estranho, mas isso acontece, o Bona sabe, a gente que estuda ateísmo e teísmo, falar de uma forma desapaixonada sobre uma questão que palpita no nosso fundo do coração. É normal que os debates sobre religião alcancem raias de paixão, de emoção, de adjetivação.
Então isso eu vejo como muito sincero. E para usar um termo metodológico do Finis que nós temos estudado, ele pode dizer que é um ateu em primeira pessoa e que, portanto, conhece o ponto de vista interno do ateísmo, ou o ponto de vista interno do que me parece ainda mais preciso para a posição dele, que é a posição iluminista, progressista, secularista, para usar aqui um outro conjunto de articulações que eu vou explicar depois. Então isso é muito bom, porque a gente não tem como explicar o ateísmo sem, de algum modo, perceber, segundo Finis, o seu ponto de vista interno. Mas essa que é a vantagem retórica do ponto de vista do ethos, da primeira pessoa, e do pathos, das emoções que ele causa, a dimensão não intelectual do conteúdo da fala, prejudicou, a meu ver, a dimensão de logos. Ele começou dizendo que era um amador, que era um iniciante da filosofia, que era um civilista e que tinha descoberto a filosofia há pouco tempo e que estava se arvorando, que estava indo talvez a ondas as quais o seu barco não pudesse navegar. E por isso eu não seria justo se eu refutasse filosoficamente seus argumentos, porque seus argumentos não foram filosóficos. Seus argumentos foram reducionistas, no sentido próprio do termo, de reduzir o problema filosófico da existência ou não de Deus para um problema sociológico, psicológico e cultural. Tá? Então eu precisaria refutá-los no nível sociológico, psicológico e cultural, e tenho interesse de refutá-los. Acho que, do ponto de vista do logos ou da forma, há dois expedientes retóricos em jogo na fala do professor Bona. Primeiro, o argumento do espantalho, né? Praticamente nenhum fato que ele disse é incontestável, né? Todos os fatos que ele mencionou, praticamente todos os autores que ele mencionou, são contestáveis. E eu vou já usar o argumento da contestabilidade radical e absoluta do pós-modernismo que gera um relativismo. Mas eu não quero chegar nisso agora. Ele apresentou casos periféricos da religião, crises da religião, e apresentou a religião, agora sim, do ponto de vista externo, de quem, de fato, desconhece completamente a religião. De fato, a religião não é, de jeito nenhum, aquilo que o professor Bona disse que ela seja, no seu caso central. Fatos podem ser enumerados, que podem ser considerados periféricos ou marginais em relação ao caso central. Em segundo lugar, usou o expediente retórico da multiplicação infinita de autores e religiões e livros e obras, de modo que é impossível refutar um por um no tempo que nos cabe. Esse expediente retórico é quando eu faço uma enumeração inexaurível de argumentos, de fatos, de autores, que torna impossível o diálogo, né? Então, é impossível. Por exemplo, Dostoiévski, Ário, o herege, ou Hitler eram... quer dizer, Dostoiévski e Ário eram ateus e Hitler era ateísta, né? Isso é desconhecer, por exemplo, elementos básicos da biografia de Hitler. Hitler, de fato, se vale de frases bíblicas no Mein Kampf, mas depois, a partir da década de 30, ele diz: o nosso grande inimigo é a igreja, o nosso grande objetivo é acabar com o cristianismo. Então, se você disser que esse era um homem ateu, na década de 30, que é a década em que ele esposa, de fato, o projeto nazista. Incluir Leandro Carnal ao lado de John Lennon, ao lado de Mark Zuckerberg, assim, é uma metralhadora e uma pirotecnia de autores e de... Assim, não dá para começar o debate. Então eu não vou fazer isso. Comparar Jesus Cristo com Luther King ou John Lennon. Então são coisas assim que realmente são difíceis de começar o debate. O professor Bona se baseou principalmente no livro do Dawkins. Eu queria que vocês pegassem o plano que eu passei para vocês, na bibliografia, na página 4, e marcassem o livro 5, do grande filósofo metafísico, Eduard Fieser, tá? Que escreveu um livro publicado em português chamado A Última Superstição. É um livro muito interessante, muito bem-humorado, e quem tiver o trabalho de ler este livro e o livro do professor Dinesh de Souza, item 3, terá conseguido refutar todos, absolutamente todos os argumentos do professor Bona.
que eu não vou poder fazer aqui. Mas o problema não é esse. Tá? Isso até não quero responder, que demanda, claro, deve, mas nem é uma pergunta, nem ainda não é uma crítica. O problema todo que eu quero começar a minha palestra é o clima relativista do pós-modernismo que nos impede de ter um diálogo. O terceiro argumento de tipo retórico que o professor Bono usou foi o da autoridade. É um cientista, é um inventor, é a ciência moderna, é a biologia, é a genética, é a ciência, é a Universidade de Oxford, de Cambridge. De fato, são fatos históricos, né? Mas eu posso aduzir dezenas de autores, dezenas de fatos diametralmente opostos. O fato é que a gente não está num debate preto no branco, em que a religião não foi apropriada, essa é a minha hipótese, por ideologias políticas que a distorceram. É óbvio que há um componente de violência na religião, de morte, de privação de direitos, de privação de bens básicos. A gente poderia dizer, para trazer para o Congresso, que a religião foi contra a lei natural, que a religião foi contra a razoabilidade prática, tá? Mas o problema nesse nível inicial não é isso. O problema é que a gente não pode debater se a gente não crer em verdades. E aqui vocês podem pegar o meu plano e dizer que o pós-positivo, 1.3, o clima pós-positivista chegou, a meu ver, na melhor e mais translúcida e mais transparente dimensão sofística, quando em 2016 o dicionário de Oxford elegeu a palavra pós-verdade como palavra do ano. Pós-verdade é só a experiência da caverna de Platão, é só a experiência do relativismo, é só a experiência do perspectivismo nihilista a que se referiu a professora Lívia. E aí, se ele tiver 10 livros do lado de lá, e eu tiver 10 livros do lado de cá, e ele tiver no lado branco e eu tiver no lado preto, ou ele tiver no lado preto e eu tiver no lado branco, aí a gente tem uma tribalização total da sociedade e do pensamento. A gente não tem mais possibilidade de intermediação. E esse é o ponto de partida da minha fala. O pós-modernismo destrói, Bona, a ciência moderna. Destrói a ideia de verdade filosófica sobre a existência de Deus. Então, e torna um grande clima de cinismo, de indiferentismo. E isso será, a meu ver, o efeito mais evidente do secularismo, que é tornar a religião algo absolutamente descartável, absolutamente desnecessário, absolutamente privado e desnecessário, como você defendeu. Embora não privado de direitos políticos na esfera pública. Vou chegar lá. Então, esse é o meu ponto. Agora, entrando no conteúdo, eu tinha duas coisas para falar sobre a intervenção do professor Bona. Um é metafísico, o outro é jurídico-político. Se eu entendi, a palestra dele se baseou em dois argumentos complementares. Primeiro, um argumento metafísico de que não existe Deus e de que essa ideia mirabolante, ilusória, fictícia, falsa, ideológica, ela é intrinsecamente má, ela é intrinsecamente ruim. Ela pouco trouxe de bom, eventualmente Cristo, ou Zuckerberg, ou John Lennon, de fato são pessoas boas, são pessoas caridosas, mas nem naquele bairro pobre eles conseguiram ajudar. A religião causa pobreza, ilusão e todos os argumentos dele. Esse seria um argumento metafísico. Esse argumento, como eu disse, ele é baseado na estratégia da redução da religião à sua dimensão social e psicológica. E tem um grande problema metafísico subjacente aqui, que é o problema do mal, da doença, da privação, da miséria, da morte, que ele muito bem falou. Deus ajudou os judeus na saída do Egito, mas Deus não os ajudou em Eichmann, não os ajudou em Auschwitz. Eichmann era o que a Hannah Arendt descreve como o burocrata frio e intrinsecamente maligno e positivista. Não, então Deus é bom às vezes, mal muitas outras, enfim. Então tudo que ele falou está baseado na hipótese iluminista de que a religião pertence a uma era primitiva da humanidade que é gradativamente substituída pela ciência. Então a hipótese metafísica dele é voltairiana, nietzschiana e pautada no iluminismo. Tá?
Isso aqui me exigiria de 30 a 40 minutos, minimamente, para esgotar a refutação mínima disso. Eu não vou entrar nesse ponto. Tá? Eu quero entrar, Bona, já perguntando, e eu gostaria de te ouvir, na relação entre essa metafísica ateísta, né, e o liberalismo jurídico-político que tu defendes de Habermas e Kerstin. Porque me pareceu muito curioso, mas muito curioso mesmo, e aí isso denota contra a unidade interna do teu argumento da palestra, é que dois kantianos, dois autores que defendem um liberalismo, que defendem uma universalidade formal, que defendem direitos humanos, com base em certas noções de natureza humana. Dois autores que, embora não da lei natural, obviamente, estão num contexto anti-pós-moderno. Estão num contexto de reivindicar radicalmente os patamares antropológicos de um sujeito racional ainda de natureza transcendental. Por exemplo, um sujeito que pode dialogar, que é o que o lugar da fala acaba. O lugar da fala acaba com o diálogo. Nós somos tão diferentes que a gente não pode não ter mediação nenhuma. O que resta é o poder. O que resta é a hegemonia. O que resta é quem manda. O que resta é quem consegue botar a banca. O que resta é a maioria. Né? Bem, qual é o critério civilizatório aquém do qual não se deve retroceder dos direitos humanos? Tu disseste, há critérios, há patamares, o aborto é um direito, o casamento é um direito, mas a emasculação, pelo visto, não é um direito. O infanticídio indígena, pelo que eu entendi, mais ou menos, não é um direito. Todo tipo de... Como é que a gente iria pensar os direitos humanos? Qual é isso que tu chamaste de patamar civilizatório dos direitos humanos? Eu pergunto, a China torna-se uma potência mundial no século XXIII, acaba com a ONU e com todo o Ocidente e implementa um patriarcado, como tu disseste. Tá? Ou a Índia se torna uma potência mundial e estabelece uma cultura de classes, de castas, perdão. Como a gente vai defender a igualdade, a liberdade que tu defendeste? Segunda pergunta, no teu estudo de religião comparada, tu chegaste a algumas... Desculpa, talvez seja melhor responder e depois vai virar... Eu te passo aqui pelo computador, tudo anotado. Mas é porque senão desorganiza. Se for colocar muitas questões, vai ficar bom. Não, mas depois eu te lembro as questões. No teu estudo de religiões comparadas, tu chegaste a alguma tradição que advogou a igualdade entre homem e mulher? Desculpa, qual? No teu estudo de religiões comparadas, tu chegaste à conclusão de alguma tradição que tenha conquistado o valor moral da igualdade entre homem e mulher, que não tenha tido influência cristã? Primeira pergunta. Tu chegaste no teu estudo de religiões comparadas em alguma sociedade que tenha advogado o direito de liberdade religiosa sem que tenha tido radical como direito fundamental, sem que tenha tido a influência da tradição cristã? Essas são as minhas questões. Bem, entrando especificamente no meu argumento, tá? Vamos lá, vou passar aqui pelo plano de aula para chegar no ponto central. Principalmente os que estão acompanhando o Congresso como um todo. Já foi dito aos iniciantes, principalmente, que a gente está no campo da filosofia analítica. E que os argumentos que eu vou trazer aqui dialogam com a filosofia dita continental ou europeia, que seria a filosofia pós-moderna. Tá? Então eu preciso definir para vocês o que é o pós-modernismo. Tá? A Lívia já me desincumbe muito de explicar o que eu iria falar do Léo Strauss, mas o Léo Strauss, em 1950, publicou uma obra-prima célebre, judeu exilado nos Estados Unidos, chamada Direito Natural e História, em que ele diz que a hipótese da lei natural, do direito natural, tem dois grandes empecilhos hoje em dia: o positivismo e o historicismo, que são duas formas de relativismo. Tá? E esse positivismo e esse historicismo que compõem a configuração bastante complexa do pós-modernismo, que é uma época em que não há verdades. E aqui 1.3.11, em que não há fatos, só interpretações.
de modo que o professor Bona pode descrever o mesmo cristianismo que eu descrevo, de forma diametralmente oposta, que já não há o cristianismo, mas só o cristianismo segundo o professor Bona, ou Hawkins, ou o cristianismo segundo o Vitor ou o Finnes. Tá? E claro que o Hawkins e o Finnes ainda não seriam filósofos primários, mas talvez Voltaire, Darwin, Nietzsche, no caso do Dawkins, e no caso do Finnes, Tomás de Aquino, Platão. E entre Platão e Tomás de Aquino e Voltaire, ou Nietzsche ou Darwin, não teria mediação nenhuma. Os dois estão certos, os dois estão errados, um para o outro. E a gente tem um relativismo. E isso gera um cinismo, segundo Peter Sloterdijk, que escreveu A Crítica da Razão Cínica, a meu ver, um dos livros mais importantes a esse tema. E o cinismo, o professor Bona não tem nada de cínico. Muito pelo contrário, ele investiga, ele pesquisa, ele vive, ele se esforça para entender e para ter uma resposta sobre a inexistência de Deus, para questionar, ele chega à conclusão. O cinismo não é, e isso seria um vício do ponto de vista do ethos e do pathos na retórica, não é o que acontece com ele. Mas o cinismo é uma indiferença, tanto faz como tanto fez, pouco se me dá. Esse cinismo é que é deletério. E esse cinismo, segundo Finnes, é resultado do secularismo. É resultado do desprestígio que o liberalismo político dá à religião e que a secularização se torna laicista. É quando começa a haver uma luta contra a religião, como se ela fosse, na frase famosa de Marx, o ópio do povo. E em qualquer teoria das emancipações humanas, deve-se acabar com os discursos hegemônicos de dominação. Entre eles, há um discurso hegemônico de dominação que é a religião. Dominação racial, dominação sexual, dominação cultural, dominação econômica, dominação intelectual. E, de fato, há esse tipo de experiência histórica. E pode haver... Quem conhece os meus trabalhos de religião, de debate, eu sou um crítico radical do protestantismo como tal e muito mais do neopentecostalismo, do espiritismo, claro, do neopentecostalismo em particular que tu mencionaste, porque me parecem serem casos periféricos da experiência cristã, serem casos que desviam a experiência cristã da sua essência. Tá? Então, tudo está na modulação do que a gente considera ser a religião, na modulação do que a gente considera ser a lei natural. Porque, de fato, Bona, a mesma argumentação de que é a vontade de Deus que haja escravos, é a vontade de Deus que a mulher seja sacrificada, é a vontade de Deus que haja guerras. A mesma coisa que Deus é o legislador da própria natureza foi usada com a lei natural. A lei natural também já foi subterfúgio ideológico de muitas atrocidades, de muitas coisas frontalmente contra a lei natural. Vou dar um exemplo de um filósofo importante. Aristóteles é um filósofo que justificava, de algum modo, a escravidão com o argumento de lei natural, né? O que é um argumento absolutamente estúpido e errado, com base na forma da argumentação da lei natural que ele próprio ensina, e que foi revelada, nesse caso, pela lei divina. Os regimes ateístas do século XX foram os mais sanguinários de todos os tempos e de longe. Né? Você comparar o estrago que fez os ateus como Hitler, Stalin ou Mao Tse-tung com o estrago que fez pessoas em nome da religião, a meu ver, não teria patamar de comparação. Né? Embora não quero fazer essa comparação, porque ela pressuporia a superação do pós-modernismo relativista, em que não há verdades, apenas interpretações. Veja que a gente não está no debate o nosso debate de fake news hoje em dia é uma guerra, é uma infowar. Eu leio essas coisas assim, infowar. Sabe o que eu faço? Eu pego a República de Platão e leio a Alegoria da Caverna. E eu falo, já entendi. E vejo, só vou confirmar se já não estava tudo lá. E estava. E tudo se torna manipulação, discurso hegemônico de poder. O pós-modernismo, aqui item 2, ele é um niilismo ontológico e um relativismo epistemológico e moral. Tem como precursores Nietzsche, que é um famosíssimo ateu, um dos mais importantes ateus, e como vocês sabem, Nietzsche achava que o cristianismo e o platonismo eram niilistas, porque eles se negavam o único mundo real em nome do mundo vindouro,
e nesse sentido eles eram negativistas, eles negavam a existência do único mundo real, por isso ele pregava a fidelidade à terra e o novo profeta Zaratustra para substituir Nietzsche e Sócrates. Então, a gente pega Sartre, por exemplo, dois autores tão bem já antecipados e com rigor conceitual pela Lívia, e afirmar que a existência precede a essência, de que não há uma essência humana universal, e por isso o humanismo o existencialismo é um humanismo porque é um ateísmo esclarecido, que permite a afirmação da liberdade incondicionada de cada ser existencial, independente de uma essência a qual ele deva se adaptar normativamente. Ou seja, não tem nenhuma tese mais contraposta à tese da lei natural, que advoga o contrário, que há uma essência cuja atualização plena depende de um esforço moral e pedagógico, inclusive político, de bem comum, que dê as condições para que nós aperfeiçoemos e realizemos a natureza humana. Então, os protagonistas do pós-modernismo como movimento filosófico autoconsciente seriam, a meu ver, Lyotard, Foucault e Derrida, sendo que todos são franceses, expoentes do pós-estruturalismo, expoentes da década de 60 e 70, por isso um pouco depois de Sartre, que ainda estava vivo nesse momento. A gente poderia incluir o Heidegger aqui. Eu me permito remeter a minha tese de doutorado sobre Nietzsche e Heidegger, refutando Platão, na UERJ, em que eu estudei a fundo esse fenômeno filosófico do niilismo e como ele poderia gerar todo esse relativismo. Então, para o Lyotard, tudo são jogos pragmáticos de linguagem. Não há uma metanarrativa abrangente. A lei natural seria uma metanarrativa, mas mais ainda, os direitos humanos seriam uma metanarrativa. O Estado moderno seria uma metanarrativa, a religião seria uma metanarrativa, a poesia seria uma metanarrativa, o mercado seria uma metanarrativa. Se cada uma dessas instituições, a ciência seria uma metanarrativa, se cada uma dessas instituições quisesse ter uma visão conglobante de toda a realidade. O que ele demite é o pressuposto metafísico da totalidade, que é um pressuposto metafísico da religião, da filosofia e da ciência, obviamente. Isso quer dizer que religião, filosofia, ciência, mas também política, mas também economia, mas também cultura, mas também arte, mas também sexualidade, mas também tudo é relativizável. Tudo perde qualquer consistência ontológica subsistente para argumentar critérios. E aí, a pergunta que eu fiz para o Bona não tem resposta nessa tradição. Então, você defendeu o islamismo, o liberalismo, o catolicismo, e vamos ver quem consegue uma maioria aqui. A gente muda a concepção de direitos humanos, muda a concepção de corpo, muda a concepção de vida. Como tu disseste que o embrião não é pessoa jurídica, com que eu também discordo radicalmente no campo da ciência, do direito civil, do direito penal, do direito constitucional, do direito internacional. Mas vejam, eu não estou tematizando. Esse é um tema do nosso congresso que você está tratando amanhã na banca e amanhã à tarde aqui. Te convido a participar do debate caso tu queiras apresentar a tua ideia. O problema que eu estou tratando não é se o embrião é ou não pessoa humana. É dizer, em si o embrião não é pessoa humana. Ele pode ser, se você tiver uma interpretação direta do Pacto de São José da Costa Rica. Mas o problema é que tu vai dizer, não, eu sei que tem um Pacto de São José da Costa Rica, eu sei que a Constituição defende o direito da vida, mas para mim a vida começa com 3 anos de idade. Portanto, tem um aborto pós-parto, um infanticídio. Ou então a vida perde o valor depois que perde as faculdades mentais. Pode fazer, aí tu tens o direito ao aborto do anacefalo, o direito ao aborto. E quem decide isso? O STF. A maioria da composição do STF foi dada por um partido de X, pode ser dada pelo partido Y. Muda o ativismo judicial de um lado ou de outro. Muda o ativismo político de um lado ou de outro. E a gente vai mudando, vamos na onda. Hoje aborto, amanhã sem aborto, hoje casamento, amanhã sem casamento, porque não tem lei natural. E claro que isso vai resultar num positivismo, num convencionalismo, num historicismo. Tá? Então o niilismo, do ponto de vista prático, gera esse relativismo em todas as esferas. Né? E aí, eu estou me baseando, pessoal, nessa explicação específica do número 9 da minha bibliografia, que é o Stephen Hicks, que explica de modo muito didático o pós-modernismo, principalmente pela articulação que ele faz com o iluminismo e o socialismo. E a figura ali importante é o Rousseau, que em tese é um liberal, e a Revolução Francesa seria isso, como Bona disse, a libertação, a emancipação,
mas que gerou, muito pelo contrário, violência, exclusão e eliminação. Claro, e aí, Bonner, precisa modelar. O argumento da lei natural que eu defendo, que os Finis defendem, nós defendemos, não é de jeito nenhum reacionário, ou passadista, ou tradicionalista, no sentido de negar a modernidade. Muito pelo contrário. E por isso que o Finis afirma que o grande trunfo do direito moderno, a grande bandeira do direito moderno, que são os direitos humanos, a ideia do constitucionalismo, do Estado de Direito, da separação dos poderes, da legitimação moral da autoridade do Estado pela garantia de direitos individuais, tudo isso para o Finis é da tradição clássica da lei natural, né? Então a estratégia aqui não é dizer que toda a modernidade é errada, a ciência moderna é uma maravilha. Se você não achasse isso, a gente não estaria com os computadores, com os microfones, a gente não usaria a medicina moderna, a gente não usaria o Skype para conectar as pessoas. É claro que a ciência é uma maravilha, mas a ciência tem um campo cognitivo específico no âmbito maior da realidade. Ela não pode se arvorar a conhecer aquilo que ela não pode demonstrar. A ciência, diante da existência de Deus, ela é religiosa, porque ela trabalha com pressupostos tão indemonstráveis do ponto de vista científico, como os pressupostos indemonstráveis do ponto de vista religioso. Então, vejam, um debate entre um ateu e um teísta, entre um teísta religioso e um ateísta cientificista, é um debate religioso. Não é que o cientificista demonstre a não existência de Deus e que o teísta demonstre a existência de Deus. Seja pelo método empírico demonstrativo, seja pelo método fideísta da fé. A filosofia, na sua dimensão metafísica, seria a intermediação entre essas esferas. E é nesse nível que eu estou argumentando. Estou argumentando no nível filosófico e metafísico, né, para explicar o problema da existência de Deus. Eu me permito remeter também a uma palestra que eu dei em São Paulo há algumas semanas atrás, em que eu pude desenvolver sinteticamente o argumento do Finis pela existência de Deus. O Bonner já registrou, ele se baseia em Tomás de Aquino, nas 5 vias da demonstração da existência de Deus, principalmente no argumento cosmológico, no argumento da ordem, no argumento do design inteligente. O nosso corpo é um funcionamento orgânico. Quem criou o nosso corpo? Quem estruturou o nosso corpo? E como você sabe que o seu corpo funciona tão bem? Porque você tem uma mente capaz de inteligir o funcionamento das coisas em geral. Então a gente tem uma mente capaz de estabelecer a matemática. Tudo bem, mas quem criou a matemática? Quem estabeleceu a geometria? Então a inteligibilidade do mundo, articulada com a inteligência humana, pressupõe um terceiro fator que deu a ambas a sua consistência e a sua estrutura. Então o Finis considera que tanto quanto na razão teórica se demonstra a existência de Deus pela harmonia, pela ordem, e quando a gente vê uma enchente, quando a gente vê uma morte, quando a gente vê o mal que o Bonner listou tão eloquentemente ao longo da história das religiões, a gente percebe no fundo a ausência do bem. A gente percebe a privação da experiência de ordem. A gente percebe, por assim dizer, a ausência de lei natural, a ausência de ordem, né? A gente vê a falta da vida no aborto, a falta da liberdade na escravidão e assim por diante. Então, o Finis tem como paralelo da razão teórica a razão prática, como já foi dito na mesa de metodologia anteriormente. E a normatividade da razão prática pressupõe também a agência de um ser supremo que a regula. E por isso que a lei natural é a participação da criatura racional na lei eterna. E a lei eterna é essa lei cosmológica geral, exatamente a lei que criou as galáxias. 34 milhões de galáxias, podem ser mais. Essas são quantas os cientistas mais modernos, segundo a tua pesquisa, acham que tem, né? Podem ter algumas trilhões a mais, né? Porque o ordenador criou tudo isso e estruturou tudo isso com ordem. E quem disse que o cosmos é ordem? Quem disse que o cosmos não é caos, né? Porque a gente pode pensá-lo a partir de leis. O cosmos é ordenado. Nós não estaríamos aqui se não houvessem leis. Houvesse leis. Vocês podem entender o que eu estou dizendo porque eu obedeço às normas da
gramática, porque eu obedeço às normas da lógica, porque eu obedeço às normas da retórica. E por isso que eu estou falando, pelo menos do ponto de vista formal, é inteligível a vocês. E as ciências vão desbravar o campo da inteligibilidade do mundo. No nosso caso aqui especificamente, da filosofia moral, da filosofia política, da filosofia do direito, no caso mais específico do professor Bona, do processo civil, do direito civil. Tem uma ciência, a gente pode entender isso, né? Então, para fins, esse é o grande argumento teísta da razão teórica e da razão prática. Portanto, quais seriam os inimigos desse pensamento aqui na página 2? O fins eu coloquei aqui: diagnóstico e refutação do irracionalismo sofístico moderno. Como vocês sabem, a filosofia da lei natural, fundada por Platão, a tradição clássica de Aristóteles, seguida por Tomás de Aquino principalmente, via que certas pessoas, certos intelectuais, não estavam fazendo filosofia, estavam fazendo, no fundo, retórica política, e chamou esses de sofistas. Os sofistas são relativistas, são subjetivistas, são professores de retórica e são, no fundo, céticos sobre a verdade das coisas. E são, eu estou falando de propósito alguns anacronismos, porque eles são convencionalistas, que afirmam o nomos em detrimento da physis. E essas duas palavras gregas importantes, nomos, ordem, lei, costume, humano, criado, como é argumento do Freud que o Bona falou, do Marx, o homem cria. É verdade, mas ele cria a partir de algo dado que ele não cria. Ele cria a partir do que ele já é. Ele cria a partir de leis, o que seria a quarta ordem da realidade ou ordem técnica, para quem está acompanhando o argumento. Ordem natural, ordem lógica, ordem moral e ordem técnica. É claro que o homem cria. E é claro que ele se autoconstitui culturalmente, pedagogicamente, pela linguagem e pelo direito, que nesse aspecto é a quarta ordem da realidade, que é a ordem da autoconstituição e da criação da linguagem, dos costumes, etc. Né? Mas ele também tem uma terceira ordem e uma primeira ordem. E o Finn chama tudo isso de ceticismo. Eu já estou com 37 minutos, mas eu conversei pessoalmente com o coordenador do evento e lhe pedi um pouco mais de prazo e ele me deu. Então eu só comunico que eu não estou atravessando o tempo de forma irresponsável, mas autorizada pelo coordenador. O Finn chama tudo isso de ceticismo, tá? Ele usa uma estratégia, aí a gente pode chamar de retórica também, de subsumir o inimigo à sofística, cética e, no aspecto da religião, secularista. Então é como se a gente tivesse dois inimigos, ceticismo e secularismo. Eu quero atacar o segundo, tá? No fundo, se eu estivesse fazendo a mediação com a filosofia continental que eu anunciei, tá? E baseada no Raul Madrid e no Wilson Engelman, eu acho que dá para fazer até um pouco mais, ou melhor do que eles fizeram, a gente iria dizer, no fundo é isso que o Finn chama de pós-modernismo. Por quê? O ceticismo que ele está debatendo é o ceticismo da tradição analítica, que é a dele, de Hobbes e Hume, que são empiristas, que são iluministas. Ou seja, ele está debatendo com a ideia da razão como escrava das paixões. Tá? E aí, como é que ele refuta o ceticismo? Ele o refuta pelo método da autorrefutação lógica e performática. O cético diz que não é verdade. E a gente poderia perguntá-lo se é verdade que não há verdade. O cético diz que não há conhecimento. A gente poderia perguntar-lhe se ele conhece de fato que não há conhecimento. Então, o cético que tenta negar o conteúdo ou telos ou bem do conhecimento, que é a verdade, ele se refuta a si mesmo, tanto do ponto de vista performático quanto do ponto de vista lógico. É como se eu dissesse a vocês, eu sou mudo, eu não sei falar português, eu não sei preparar uma palestra, eu nunca li nenhum livro, eu não estudei filosofia, eu não sou professor do CESUPA da UFPA, e tudo que, o próprio ato de falar tudo isso que eu estou dizendo está sendo refutado pela performance que eu estou fazendo agora. E pela lógica, eu estou comprovando que eu sei português.
quando a gente estuda a língua, a Lívia também é poliglota, a gente sempre tem aquele argumento da escusácia, a gente começa a falar língua estrangeira, diz, não, eu não sei falar língua, eu só falo um pouquinho, eu estou estudando, e a gente começa a falar para a pessoa dizer, não, você fala super bem, eu estou vendo já. Né? E kann kein Deutsch. Não, eu acabei de dizer, eu não sei falar alemão. Não, você disse que não sabe falar alemão em alemão. Claro que você sabe alemão, senão você não saberia dizer. Aí começa a explicar, não, eu estudo alemão só há 5 anos, eu só estudei. Você já está demonstrando há 5 minutos que sabe falar. Tá? Então, os vaidosos, os estudiosos, os alunos, quando a gente é jovem, a gente é vaidoso e que aprende as línguas e quer fazer isso, sempre faz. Mas é uma auto-refutação performática. Secularismo. Tá? Vamos entrar no ponto e eu pretendo aqui começar a me encaminhar para a conclusão. Da minha pergunta que eu fiz para o Bona, articulando um argumento de ordem metafísica ou filosófica com um argumento jurídico-político. Porque a lei natural está nessa dimensão, pessoal. A lei natural está na interseção entre a lei eterna, portanto metafísica, entre a lei divina, portanto religiosa, e a lei positiva, portanto jurídica, política e moral. A gente pode articular a lei natural e a lei positiva. Ou a gente pode articular, como o Finis faz. Mas olha, se vocês me perguntarem qual é o fundamento da lei natural, é a lei eterna. E a lei eterna é a lei de Deus, que é o legislador eterno, é o único ser atemporal que criou o tempo, que criou a matéria, que criou o espaço, que criou tudo o que existe. E como você sabe que há um criador de tudo o que existe? Porque tudo o que existe, existe na forma do ente, na forma da bondade, na forma da beleza e na forma da inteligibilidade ou da verdade, que são os transcendentais do ser. Tudo que existe é por si só verdadeiro. E eu posso compreender isso a partir da análise da estrutura lógica e imanente das leis que configuram cada ente. E por isso eu pressuponho um ser inteligente que criou as coisas inteligíveis. E me deu a inteligência por participação, porque é imagem e semelhança. E isso é a lei divina. Mas você sabe que o homem é a imagem e semelhança por Platão, mesmo sem a lei divina, né? Que é a participação da racionalidade humana na revelação. Vamos lá, secularismo. O secularismo é tratado por Finis com referência à tradição continental, às vezes falando do Nietzsche, o que me interessa, porque aqui o secularismo vai ser uma forma de ateísmo, vai ser uma forma de agnosticismo, vai ser uma forma de afirmar a imanência do séculum, da dimensão temporal, histórica, social da existência, e o ismo aqui é em detrimento da dimensão eterna, religiosa, transcendente. Então a secularidade, e o Finis explica isso do ponto de vista etimológico, a ideia do séculum vem da teologia cristã e da distinção entre o secular e o religioso, que podia ser uma distinção eclesiástica entre o clero, o religioso, o monge e o não religioso. E isso gera uma distinção entre o poder eclesiástico, o poder religioso e o poder temporal ou poder secular. E o problema da secularização é a relação tensa, portanto, entre Estado e Igreja, entre sociedade civil e religião. E como um abarca o outro, e como um domina o outro. A proposta aqui não é negar a secularidade, não é negar, por exemplo, a pertença civil e política ao Estado nacional laico, ou mesmo se fosse religioso, por motivos religiosos. O Bona deu vários exemplos de privação de direitos humanos fundamentais por motivos religiosos. Então, por exemplo, digamos que você é para um país teocrático islâmico e não seja islâmico, você não vai poder votar, trabalhar, etc, etc, etc. Ele argumentou que a mulher não poderia trabalhar, a mulher não poderia votar por motivos religiosos, né? Então, isso seria um atentado, inclusive, contra a lei natural. Tá? E contra a tradição cristã, que a revela de modo mais claro ou translúcido, no seu caso central. Sem esse recurso metodológico, pessoal, vocês não entendem nada do pensamento de Finis e muito menos do meu, que sou um humilde seguidor. Isso não quer dizer que não tenha havido atrocidades em nome da religião, mas isso não é o caso central. Bem, esse ceticismo, ele está baseado em tudo aquilo que eu já disse, subjetivismo, relativismo e perspectivismo, que passa a ser a base metaética do liberalismo secularista. Não o liberalismo do Habermas ou do Kerstin que o professor Bona mencionou. Não esse, porque esse não é, portanto, secularista. Embora a gente pudesse debater. Mas o Habermas, por exemplo, não é secularista. Tá? E isso é pano para manga. Tá? Isso é muito pano para o debate.
Tá? Mas o Rawls, que o Habermas refuta, é. E o Habermas, como ateu, refuta o Rawls quando o Rawls priva os religiosos de voz na esfera pública. E não foi isso que o Bonhoeffer fez, muito pelo contrário. O Bonhoeffer disse, todos têm direito à participação na esfera pública, inclusive os religiosos. Mas os religiosos têm que traduzir os seus argumentos para a linguagem secular. Tá? Os religiosos, portanto, para usar a clássica quadripartição da lei em Tomás de Aquino, não podem falar da lei divina na esfera pública. Eles têm que falar da lei natural. E o Finney aceita isso. Eu não estou falando da lei divina, eu não estou falando do evangelho. Eu estou falando da lei natural. E a lei natural é razão pública. E se Deus existir, a gente pode demonstrar com base na razão. Mas para isso não dá para a gente ser pós-modernista. Não dá para a gente relativizar epistemologicamente o lugar de fala. Porque eu posso dizer, é como se eu dissesse para o Bono, olha, tu não sabes nada de religião porque tu não és religioso. E o Bono dissesse, não, tu não sabes nada de ateísmo porque tu estás com essa ilusão, com a ilusão da religião. E aí a gente não conversa. Então tem que ter a mediação. E eu acredito que a mediação na sociedade liberal é a política. Mas não a política do ponto de vista Foucaultiano ou marxista. Mas a política no sentido nobre de mediação da razão pública. Tá? E aí, essa razão pública é substancial, ela é uma razão pública do bem comum, ela é constituída por direitos humanos esses que permitem o florescimento humano, que legitimam a autoridade do Estado e que permitem o florescimento humano individual e social. E aqui está todo o quadro da filosofia finesiana, né? Vamos ver quais seriam, no caso bem concreto, a ameaça específica aqui no item 4, página 2 do meu plano, da adoção de uma perspectiva secularista liberal para dois direitos humanos fundamentais. O direito humano fundamental à liberdade religiosa e o direito humano fundamental à vida. E por isso aqui vocês entendem, eu espero, o meu título. O desafio pós-moderno à lei natural, niilismo, secularismo e relativismo em relação aos direitos humanos à vida e à liberdade religiosa. Para chegar na parte prática, que foi o nosso congresso. De fato, peço perdão porque a minha palestra ela foi pensada talvez para um pouco mais de tempo do que eu tinha e eu fiz questão de fazer alguns comentários sobre a palestra do Bono. Por isso eu vou ser breve aqui e eu peço perdão se isso sacrificar um pouco a inteligibilidade do argumento. A hipótese do Finney é: o ateísmo e o agnosticismo radical não devem ser a posição padrão na razão pública. Ou seja, é a tese mais anti-rawlsiana que pode existir. Porque a tese rawlsiana é a tese de que o secularismo ou o agnosticismo radical são o padrão normativo da razão pública. Então a gente pressupõe que não há verdade religiosa, a gente pressupõe que não há conhecimento moral, que não há verdade religiosa, que não há verdade moral e que a única verdade, o justo antecede o bom, porque nós temos que ter instituições liberais para garantir direitos individuais, inclusive da liberdade religiosa, que ele reconhece, na esfera privada, mas que a instituição política ou a instituição pública ela tem que ser asséptica em relação à religião. A religião não pode contaminar a esfera pública, o Estado tem que ser laico, por definição. Qualquer confessionalidade do Estado, qualquer manifestação pública de religião do Estado é um atentado contra o direito à liberdade religiosa e à laicidade. Ora, isso não tem nada a ver com a laicidade. Isso é laicismo. A palestra de amanhã do professor Elton deve encaminhar-se nesse sentido. Isso não é uma adoção neutra do ponto de vista religioso. Isso é uma adoção que se posiciona em relação a não ateísta positivo, mas agnóstico pelo menos. Porque se houver Deus, nos termos em que os teístas defendem, é claro que ele tem um impacto moral, social, político, cultural, científico e etc. E daí foi a minha pergunta, ainda há pouco. As bases metafísicas da ciência indicam que a ciência moderna não poderia ter surgido em nenhum outro local a não ser na cristandade. Leiam o capítulo 4 do Thomas Woods Jr., Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Por que a ciência moderna não surgiu na China? Por que o Estado moderno não surgiu na Índia?
Por que a igualdade entre homem e mulher não surgiu em nenhum outro lugar no mundo? Nunca. Nunca nenhuma civilização falou homens e mulheres são iguais. Nunca isso aconteceu. Isso só aconteceu com o cristianismo. O que não quer dizer de fato, como o Bona tem razão, que os cristãos tenham defendido essa igualdade todos os momentos. Às vezes não defender. Tá? Deixando bem claro. Argumento político. Vamos dividir em 4 argumentos o problema da liberdade religiosa. Primeiro, o bem comum. Por que o bem comum é prejudicado pelo laicismo secularista? Porque exclui, esse tipo de argumento liberal secularista, aqui 4.2.1, exclui a priori todos os argumentos religiosos da esfera pública, sem a análise do seu mérito ou demérito. Então você quer refutar alguém que defende o direito à vida contra o aborto, você diz, esse é um argumento religioso. Acabou a conversa. Tchau. Acabou. Não tem nada mais para falar. Não, se você quer defender o direito ao aborto, você precisa dizer que não é uma pessoa humana, que não é digna, que não é um ser humano, que não tem titularidade jurídica, que não tem o direito à vida. Tem que dizer, tem que provar isso, tem que demonstrar. E não dizer que é só um argumento religioso, pronto, acabou. Né? Porque senão você tem o seu direito à liberdade de consciência, à liberdade de expressão, à liberdade de informação e principalmente à liberdade religiosa especificamente maculado. E aí, 4.3, o argumento jurídico é o de negação da especificidade do direito à liberdade religiosa, tragando, reduzindo, esfumaçando a mera liberdade de consciência, associação e comunicação. De modo que o Brian Leiter é um autor muito consequente nesse sentido. Não precisamos mais prever direito de liberdade religiosa nas cartas constitucionais. O direito de liberdade religiosa não existe. A liberdade religiosa é um tipo de liberdade de associação. É quando a gente se une para dançar. Você pode se unir para jogar poker, eu posso me unir para rezar. 1/3, a Nossa Senhora. Que, aliás, algum dos muitos erros históricos e imprecisões conceituais, a maternidade divina de Maria não foi no século VI e muito menos imposta por um Papa. Tem uma mariologia desde o primeiro século evidente e um culto mariano desde o primeiro século que desmente, entre outras, essa falsificação. E aí, claro, veja, se nós não formos pós-modernistas, eu vou te provar por A mais B. E ele vai provar por A mais B. Eu teria que estar errado, ele certo, ou vice-versa. Tá? E se tu tiveres provas históricas para me mostrar, eu te mostro o contrário. E a gente encontra evidências e tem uma ciência histórica, um conhecimento dos fatos históricos. Né? Então, negação do direito à liberdade religiosa. 3. Argumento ético. Esse aqui vocês perdoem, é o terceiro argumento, porque o 1 ali é uma introdução. Terceiro argumento, 4.4, argumento ético. Esse é um dos mais importantes para o Finis. O bem humano básico da religião não é apenas um penduricalho estético e ornamental que algumas pessoas sensíveis, talvez aquelas miseráveis, pobres, iludidas, enganadas, aquelas que não tiveram a ciência, que não foram educadas pelo iluminismo, como se isso não fosse um tipo específico de educação, isso não tivesse gerado uma série de malefícios por sua vez. São as religiosas. Não, muito pelo contrário. A religião é o fundamento da civilização. A religião é o fundamento de toda a civilização. Não existe civilização secular, tá? O que não quer dizer que não haja uma dimensão de secularidade. Por isso que o debate de quem aborda essa hipótese, como eu, Finis, é no fundo um embate entre três tipos de religião. Na Europa, por exemplo. Entre o islamismo teocêntrico, entre o ateísmo secularista e entre o cristianismo. Esse é que é o debate, entre 3 religiões, entre 3 concepções metafísicas e religiosas. O que o liberal fala? Não, eu sou neutro, eu não sou religioso, eu permito a religião na esfera individual, mas há toda uma pauta, toda uma cosmovisão, toda uma visão de mundo e consequências que são consequências do tipo de compreensão dos direitos que um progressista iluminista como Dawkins, ou como Pinker, ou como o professor Bona tem. Né? Tem. E tem o direito de ter. Né? E argumentam na esfera pública, como a gente está fazendo. E a gente debate sobre isso. E o último argumento é o da inteligibilidade cosmológica, que eu já adiantei.
Uma negação política, pelo menos uma indiferença política à religião, certamente enfraqueceria o nível da razão prática e da razão teórica. Por fim, no tema já terceiro do nosso Estado de Direito, secularização, direito à vida. O Estado de Direito é aquele que promove o bem comum pela consecução dos bens humanos básicos, que permite a liberdade racional das pessoas, e métodos e formas de cooperação social, né? E pressupõe o direitos fundamentais. Entre eles, e talvez o mais fundamental, porque é a condição de possibilidade do gozo dos outros, o direito à vida. João Paulo II, Papa e Santo da tradição católica, falava da cultura da morte, ou da cultura de morte. E o Finis tem um artigo específico sobre secularismo e cultura da morte. A legalização do aborto, a meu ver, se insere numa mais explícita, num dos mais explícitos argumentos que partem desse ateísmo, que partem dessa negação, no fundo, da igualdade fundamental da pessoa humana, cuja dignidade não é atribuída por um Congresso ou por um Supremo Tribunal Federal. O Congresso ou o Supremo Tribunal Federal, ou o Poder Executivo, de fato, segundo Hobbes, teriam o poder de vida e morte sobre os seus cidadãos, mas só se o Estado for um Deus. E o Hobbes é um dos principais ateus. O Hobbes é o primeiro grande ateu da ciência política, e funda a ciência política. Por isso que o Hobbes é tão analisado pelo Leo Strauss. Então o Estado não tem o direito de vida e morte sobre os seus cidadãos. Muito embora Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tse Tung e esses genocidas que mataram cerca de 100 milhões de pessoas pensassem assim. Porque a vida humana perde toda a sua dignidade intrínseca e só passa a valer com base em alguma função social ou com base em alguma atualização de alguma característica específica, como a inteligência ou a moralidade. Um anencéfalo, que é um deficiente físico, não tem o direito à vida. Um microcéfalo, que é um deficiente físico, não tem o direito à vida. Uma pessoa em estado vegetativo permanente não tem mais o direito à vida. E por isso a eutanásia deve ser a conclusão lógica do argumento. Então, a vida, aqui 5.1.1, isso é pós-modernismo. A vida se torna um conceito flexível. Veja o que o professor Bona falou. Para o direito, o embrião não é pessoa. Para o direito, o indígena que faz o infanticídio, isto é, que mata uma criança, não cometeu um homicídio. É um infanticídio indígena, é uma prática cultural, etc. E aquele ser humano ali que foi sacrificado e morto, como os astecas e os maias sacrificavam aos milhões as crianças na América pré-colombiana, não tem o direito universal absoluto à vida. A lei natural... e aí, olha, negação dos dados científicos e empíricos da embriologia. Por quê? Porque a embriologia não interessa. O Mário, e amanhã vocês vão ver na dissertação dele, foi estudar a embriologia. Foi estudar, no campo da interdisciplinaridade, a bioética. Né? Então, e aqui eu dou o critério absoluto, que eu perguntei ao professor Bona. O critério absoluto é exatamente Deus. Esse é o único critério absoluto que pode existir para fundamentar a ética e a política. Não existe outro absoluto. E aí, você apelou para a religião para fundamentar? Não. Não apelei para a lei divina, porque eu não disse que é o Deus com o qual eu converso umas 3 vezes por dia. Não disse que é o Deus que eu adoro na Santíssima Eucaristia, pelo menos aos domingos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo pela lei natural que esse Deus, arquiteto cosmológico, que fundamenta a razão teórica e a razão prática, é o único absoluto que a minha razão pode alcançar. Primeira via da existência de Deus, segundo Tomás de Aquino, é o único ser necessário, é o único ser subsistente, é o único ser cuja essência é existir. E aí vem toda a argumentação racional. Então, 5.3. Os sistemas nazistas vão promover gradativamente a degradação da vida. Aborto e eutanásia foram, claro, praticados pelos nazistas. Porque no nacionalsocialismo, a vida humana depende do valor que o Estado lhe confira.
A vida humana depende, repito, do valor que o Estado lhe confira. Se o Estado não conferir valor humano ao anencefalo, ele morre. Ou, e aí sem dúvida, se o Estado não conferir valor à mulher, ela morre. Ao escravo ela morre, ao negro ela morre. Então a ideia dos direitos humanos nessa compreensão da lei natural é a ideia de que há um fundamento absoluto e teísta à dignidade humana. O ser humano é digno por causa de Deus. O ser humano é digno porque a sua natureza tem um valor absoluto e incomensurável que não vem dos outros homens, mas que vem de uma fonte transcendente de existência e sentido, que é uma das formas com as quais o fim define Deus, fonte transcendente de existência e sentido, ao qual os homens se submetem caso queiram ser racionais, caso possam ser racionais. E aí nós afirmamos direitos humanos, a liberdade religiosa, a vida, a igualdade das mulheres, a igualdade das raças. E aqui a gente vai poder tentar moralmente corrigir distorções do mercado, distorções da política, distorções da religião. Sem dúvida a religião vai ser racista, sexista, vai. O Islã é uma religião opressora em muitos aspectos. Tem que acabar com o Islã, tem que fazer uma guerra justa contra o Islã, né? Não, mas tem que impor-lhes, eventualmente, politicamente, na proteção dos direitos das mulheres que não podem ser agredidas na sua dignidade. Então, os problemas da liberdade religiosa agora tem um critério. A gente sai do relativismo. Você não pode ferir a genitália de uma mulher. Você não pode impedir que a mulher professe uma religião. Então, há dois casos famosos, como o caso da proibição laicista do uso da burca na França. Então, com isso eu concluo. Item 6. Havendo muitos mais argumentos, por exemplo, o utilitarismo, hedonismo, o dualismo ou o especismo. Então você tem autores ateus como Peter Singer, que diz que cachorros têm mais valor jurídico e moral do que embriões, fetos e recém-nascidos. E que há mais gravidade moral você matar um cachorro do que você matar um embrião, feto ou um recém-nascido. Porque eles não são ainda pessoas, embora sejam seres humanos, mas não são moral e juridicamente pessoas dignas de direito. Bem, 6. Casos desviantes do bem da religião e suas consequências políticas. Aqui eu espero amarrar definitivamente o argumento metafísico e jurídico-político que eu anunciei, sendo pontual no meu atraso de meia hora. O secularismo liberal desvaloriza a religião, embora a tolere. 2. O ateísmo totalitário reprime a religião, impede a religião, expurga a religião do espaço público, promove uma ação ativa contra a religião, quer acabar com a isenção fiscal, quer acabar com os crucifixos nos prédios públicos, quer acabar com a manifestação pública da religião e assim por diante. Tá? Terceiro, e aqui veja, o fim está na Europa. Tá? Lá o problema do islamismo é muito urgente. Tá? O teocentrismo fundamentalismo islâmico, que reprime as outras religiões e nega a secularidade. Tá? Nega que... E aí veja, esse 6.1.3 é um dos efeitos nocivos da religião na esfera pública que o professor Bona disse, e com o qual eu concordo plenamente. Defendendo uma secularidade, defendendo uma dimensão secular, política, social e cultural, em que a religião pressupõe a livre adesão de seres inteligentes que se autoconstituem na busca por Deus, ou pelo sagrado, ou pelo absoluto, ou pelo divino. Tá? O cristianismo é o caso central da religião, para o Finis. E aqui a gente fecha, eu tenho explorado muito isso com a Marcela, que falou ainda há pouco, que é a minha orientanda de mestrado que está pesquisando especificamente isso, quando o Finis não está mais retratando a forma do bem da religião, mas ele já está num debate que é apologético e proselitista. Houve quem perguntasse isso, e a resposta é afirmativa. Sim, o Finis diz, o cristianismo é o caso central da religião e o catolicismo é o caso central do cristianismo. Isso não quer dizer que não haja outras formas cristãs além do cristianismo, do catolicismo, isso não quer dizer que não haja outras formas religiosas além do cristianismo.
Tá? Mas esse é o caso central. Por quê? Porque ele é a religião confirmada pela lei natural. É claro que 90% dos críticos da religião do Fins vão dizer, claro que a lei natural do Fins é criada à imagem e semelhança da sua fé religiosa na lei divina. Então ele primeiro tem fé e depois ele sublima, ele racionaliza e diz, olha, tudo isso é racional. Não, isso não é racional para o islâmico. Isso não é racional. Voltamos para o pós-modernista. A razão ela é um produto cultural ou ela tem uma dimensão objetiva? Tem uma dimensão objetiva. Por exemplo, a igual dignidade da pessoa humana é um dado objetivo absoluto. Quem disse isso? O cristianismo. Você sabe isso por causa do cristianismo que diz todos são filhos de Deus. Já não há mais, foi São Paulo que disse, já não há mais homem e mulher, pagão ou judeu ou gentil. Ele acaba com as diferenças sociais, homem e mulher, judeu, gentil, escravo e senhor. Acaba com as diferenças econômicas, políticas e sexuais. Isso quer dizer que São Paulo não tinha escravo? Não, ele tinha. Você recomenda lá a Tito, uma cartinha no final, olha, cuida do meu escravo, eu te mando um escravo, alguma coisa assim. Ah, São Paulo é um escravocrata, o cristianismo é escravocrata. De fato, há muita experiência escravocrata do cristianismo, inclusive aqui no Brasil, de triste lembrança, de triste consequência, como a Lívia falou. O cristianismo foi racista na sua história, foi sexista na sua história, mas ele foi a condição da libertação e da emancipação humana. Pelo anúncio, vejam, no campo, tem 2 campos aqui, pessoal, tem 3 campos aqui. É isso que a gente tem que aprender a pensar. Tem o campo metafísico, aqui teológico, o campo histórico da realização desse princípio metafísico e o campo político e ético dos valores que essas dimensões conferem. Pois eu estou dizendo que a dimensão metafísica do cristianismo de afirmar a igual dignidade da pessoa humana vem porque todos somos filhos de Deus. E não há numa outra tradição a possibilidade de afirmar a igualdade, liberdade e fraternidade, que são certamente os valores que o iluminismo do Bona defende. E aí qual é a nossa interpretação? É que o iluminismo é um produto da secularização cristã. O Girard explica muito bem isso. A modernidade secular, a política moderna, a ciência moderna, a cultura moderna como um todo, deriva diretamente da matriz axiológica e metafísica do cristianismo. O Feiglin diria, é uma outra linguagem de experiência de ordem, mas toda a linguagem que o Feiglin explica vem da diferenciação de uma linguagem anterior. E a diferenciação pode ser uma explicitação, uma elucidação do princípio da ordem, que é Deus, o divino, absoluto, sagrado, nus, cósmos, espíritos, o que você queira, ou ela perde, ou você escurece isso. E o secularismo escureceria O cristianismo é a causa central da religião, 6.2.2. E eu prometo estar acabando, falta só mais meia hora. O direito fundamental à liberdade religiosa, que foi debatido aqui com o Lucas em relação a uma outra interpretação da tradição católica tomista. O direito à liberdade religiosa que o Finis defende, não só com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, com base na Constituição do Estado Nacional, mas com a Constituição do Concílio Vaticano II, Humanae Dignitatem. E ele diz, esse é um argumento que tem valor de razão pública. Ele está dizendo, olha, eu estou debatendo aqui com base num valor religioso, tá? E por que esse valor tem força? Porque ele é de lei natural. 6.2.3, respeito e reconhecimento da secularidade. Ou seja, a teoria do Finis não reconhece... Porque qual é o problema dessa hipótese? É que se ela é verdadeira, a conclusão lógica necessária, isto é, o salto do argumento metafísico para o argumento político se o cristianismo é a religião verdadeira, logo a política deve ser cristã. O Estado deve ser cristão. E, portanto, teocrático. Mas não é essa a conclusão. E não é essa a conclusão que o Finis reconhece na própria história da tradição cristã. Tá? E aí, 6.2.4, já falei, a lei divina, a revelação, não só a lei natural, a lei divina, que é a revelação, como razão pública, aberta à racionalidade da lei natural e fundamento dos direitos humanos.